aula e quiser pedir para alguém ver, fica à vontade. Está lá no canal Santa Casa Diagnóstico e Ensino. Bom, a aula de hoje vai ser sobre algumas doenças neurovasculares, né? E com foco maior nas malformações cerebrovasculares, que podem ser com shunts arteriovenosos ou sem shunts arteriovenosos. Temos a presença aqui do João Gustavo, né, que é neurocirurgião lá na Santa Casa. Então, João, se quiser fazer alguma colocação ou me corrigir em algum momento, fique à vontade, tá certo? E os demais também, claro. Então, vamos começar aqui, né, sempre naquela mesma proposta, baseado nos casinhos clínicos. O primeiro caso é um homem de 48 anos que veio fazer o exame por conta de cefaleia. Vamos abrir aqui o casinho 1, 48 anos, cefaleia. Então, quando a gente abre aqui o exame, a gente já vê que tem uma coisa bem alterada, né? Aqui a sequência T2, a gente vê que tem estruturas, né, serpiginosas, com um sinal bem preto, sinal de vaso, né, o flavoide, que a gente chama, veja, seio sagital superior bem preto, e essas outras estruturas aqui que tem o mesmo sinal. Então, sinal de flavoide. Então, um emaranhado de vasos aqui, né, compacto, com um formato meio que triangular, uma base mais cortical, ele se estende aqui na cortical, né, do cérebro, está na região frontal, mais especificamente no lobo frontal, pegando os giros retos, giros orbitários, pega também o giro frontal inferior. Se a gente colocar aqui no córtex sagital, a gente consegue ver que essa lesão está envolvendo também giros frontais inferior e médio do lado esquerdo, o opérculo frontal. Então, uma lesão muito grande, né? Quando a gente coloca aqui na sequência FLAIR, a gente não consegue ver parênquima, né? No meio dessa estrutura. Então, você tem vários vasinhos aqui compactos, mas sem parênquima ao redor. Até que dá para ver uma tênue área, mas que tem um sinal bem elevado aqui no FLAIR, bem discreto, mas o sinal bem alto, que deve ser um parênquima gliótico. Mas eu não consigo ver substância branca, córtex, aqui nesse emaranhado. Então, quando a gente tem isso, num exame de tomografia ou num exame de ressonância magnética, a gente está diante de uma malformação arteriovenosa, né? Uma MAV. As MAVs, ela é justamente isso, é um emaranhado de vasos, de paredes finas, agrupadas, e que tem um shunt direto do sistema arterial para o sistema venoso. A MAV, ela tem 3 componentes, ela tem a artéria nutridora, o nidus e a veia de drenagem. A gente tem que tentar identificar tudo isso no exame de ressonância magnética. Então, as MAVs, na maioria das vezes, elas são solitárias, né, de aparecimento esporádico, e quando elas são múltiplas, a gente tem que pensar em algumas síndromes, como a telangiectasia hemorrágica hereditária, que é a Osler-Weber-Rendel. 85% dessas MAVs, elas são no compartimento supratentoriais, apenas 15% delas estão na fossa posterior. O pico de apresentação é de 20 a 40 anos. E o achado clínico, assim, a sintomatologia mais frequente observada é cefaleia com hemorragia parenquimatosa, porque essa MAV, ela pode sangrar, tá? Esses pacientes também podem apresentar como convulsão, déficit neurológico focal, ou em outros muitos casos, eles podem estar assintomáticos. Isso aqui é um achado incidental de exame, tá? Uma característica da MAV é que não tem parênquima cerebral normal interposto aqui no nidus. Então, vamos voltar aqui para o nosso exame. Vamos tentar ver as características aqui dessa MAV, né? O que é que a gente precisa relatar quando você se depara com um exame desse aqui? Quando você se depara com um exame de MAV. Então, perceba que tem um emaranhado de vasos, estruturas vasculares serpiginosas compactas, na maior parte das vezes, né? Ele tem uma ampla comunicação aqui, extensão cortical, e um ápice que se estende para o ventrículo. Esse é o mais comum, mas tem MAV de vários tipos, né? Então, primeira coisa que a gente faz, localização. Essa MAV está no lobo frontal, pegando a região frontobasal, e pega também giro frontal inferior, onde a gente tem a área de Broca. Ou seja, é em uma área importante do sistema nervoso central, uma área funcional importante, a área da linguagem. Então, isso é um ponto a ser considerado nessa MAV. Em segundo lugar, a gente vai medir o nidus. O que é o nidus? É aquela porção mais compacta de vasos.
Então, vê onde é que está maior, onde é que está mais compacto, é nessa região aqui. Então, unidos é isso aqui, ó. Eu geralmente dou unidos no eixo axial, nos dois maiores eixos axiais. Então, é unidos de 7 por 4,5 centímetros. É importante porque o tamanho da MAVE também vai ser importante em uma classificação que a gente tem aí. Depois a gente vai tentar ver qual é a artéria nutridora e qual é a veia de drenagem. A veia, eu consigo até dizer no exame aqui sem contraste. A veia geralmente são os vasos mais calibrosos, tá? São esses vasinhos aqui mais calibrosos. Veja que eu tenho essa veia bem calibrosa aqui, que vai drenar para a veia sagital, para o seio sagital superior. Então, eu tenho uma drenagem aqui para o seio sagital superior. Eu tenho outra veia grandona aqui, ó, certo? Que ela está confluindo para veias corticais, ou seja, uma drenagem mais superficial, mas eu também tenho essa veia aqui, que ela vai se estender para veia basal de Rosenthal, que é essa daqui, tá? Então, eu tenho drenagem para o seio sagital superior, para a veia basal de Rosenthal, e eu também tenho uma veia importante, que é essa veia aqui, ó, que está drenando na veia cerebral interna, ou seja, eu tenho drenagem superficial dessa MAVE, mas eu também tenho drenagem profunda. Então, para fazer essa diferenciação, para fazer essa classificação, a gente precisa conhecer a anatomia vascular, aí, venosa e arterial. Para olhar o suprimento arterial da MAVE, a melhor sequência é o 3D TOF, né? Não precisa nem de contraste para o 3D TOF, embora nesses exames com MAVE é importante a gente injetar. Então, o que é que a gente consegue ver aqui nesse paciente? Vamos ver aqui as artérias, tem esse sinal, né, mais elevado, que é o fluxo anterógrado. Então, eu tenho aqui a carótida cerebral média do lado direito, cerebral média do lado esquerdo. Veja que a cerebral média do lado esquerdo, ela emite, né, vários raminhos, porque ela é uma das artérias que vai nutrir essa MAVE. É a artéria cerebral média do lado direito. Vou colocar um MIP que vai ficar mais fácil aqui de ver. Diminuir a espessura do MIP. Então, a artéria cerebral média esquerda e a artéria cerebral média direita. Veja o emaranhado de vasos que saem, né, a partir da artéria cerebral média direita. Então, um dos vasos nutridores é a cerebral média direita. Outro vaso nutridor importante aqui dessa MAVE é essa artéria aqui cerebral anterior, tá? Veja que eu tenho uma artéria cerebral anterior esquerda mais calibrosa do que a direita, a artéria cerebral esquerda. Deixa eu ver quem entrou aqui. Artéria cerebral anterior esquerda, com a setinha, e a direita menorzinha aqui. Então, perceba que essa artéria, ela também vai ser responsável pela nutrição dessa MAVE. E um ponto importante é que na artéria cerebral anterior esquerda, no segmento A2 aqui, a gente tem um pequeno aneurisma, tá? Então, a gente tem que tentar observar também a presença de aneurismas e de estenoses nesses vasos, tanto nos vasos que vão nutrir, quanto nos nidos aí da MAVE. Isso é importante, tá? Mas isso é muito melhor visto através das técnicas de angiografia. Mas a ressonância magnética com a angiorressonância consegue falar também um pouco aí desses detalhes anatômicos. Então, viu uma MAVE, viu um exame aí de MAVE, que é que a gente vai tentar falar para o paciente, para o médico, né? A localização do nídus, que no nosso caso aqui era no lobo frontal, pegando giro frontal inferior e médio, pegando giro reto e giros orbitários, o tamanho do nídus, que aqui deu 7 centímetros, se existe gliose ou atrofia no parênquima aqui ao redor dessa MAVE, se existem sinais de hemorragias antigas, como é que eu vejo isso? Vai para a sequência boa para ver hemorragia, sequência gradiente eco. A hemorragia geralmente fica com a área de baixo sinal, né? Então, a gente tem aqui uma areazinha, ó, margeada por gliose. Então, esse paciente já teve aqui um pequeno sangramento, foi pequeno, porque ele tem uma MAVE bem grande, né? Mas ele tem áreas de pequeno sangramento aqui no interior dessa MAVE. A gente precisa detectar quem são as artérias nutridoras, que nesse paciente era a cerebral média e a cerebral anterior à esquerda. A gente precisa ver as veias de drenagem, quem são elas e para onde elas drenam, se é para o sistema superficial ou profundo. Nesse caso aqui, as nossas veias drenavam tanto para o sistema superficial, seja o sagital superior, como para o sistema profundo, né, veia cerebral interna. E se tem aneurismas intramitrais,
estenose, dilatação das artérias nutridoras e veias de drenagem, tá? Quando você tem uma estenose venosa, isso pode predispor, inclusive, a hemorragias dessa MAVE. Por que é importante falar isso? Existe essa escala de graduação, que é a escala de Spedler-Martin. Qual que é os critérios que usa? Normalmente eu não coloco a classificação no laudo, mas eu falo todos os parâmetros que tem para o neurocirurgião, para o neurologista, fazer a classificação. Então, o tamanho conta, então, maior do que 6 conta 3 pontos. A localização em locais eloquentes, né? Córtex sensório-motor, córtex de linguagem, córtex visual. Então, localizações eloquentes contam 1 ponto. E o sistema de drenagem, né? Se a drenagem é apenas superficial, não conta. Mas se a drenagem tiver componente profundo, conta 1 ponto. Veja que o máximo de pontos que pode ter aqui é 5, né? 3 no tamanho, 1 na localização e 1 no padrão de drenagem. Então, o que é que isso vai predizer? O risco do tratamento cirúrgico e não prognóstico em relação à história natural da doença, tá? Então, essa escala é uma escala de risco cirúrgico, que a gente geralmente usa. Então, isso é um típico de uma MAVE, tá? Então, às vezes a gente tem isso aqui. É muito raro a gente ver isso aqui, ó, do lado, essa imagem aqui da direita. Perceba que você não tem aqui, que na MAVE você não tem parênquima cerebral normal, aí você tem esse nidus compacto, essas estruturas vasculares bem compactas. Na imagem da direita, eu vejo muita vascularização, muitos vasos anômalos, alguns ectasiados, tá? Mas eu vejo parênquima normal interposto a esses vasos aqui. Eu não consigo delimitar um nidus, eu não consigo delimitar esses vasos compactos, tá? Então, esse aqui é um dos principais diagnósticos diferenciais das malformações das artérias venosas, que é a angiopatia proliferativa. Então, do lado esquerdo, a gente tem a MAVE, a típica MAVE, com esse novelado, esses vasos compactos e sem parênquima interposto, e do lado direito a gente tem a angiopatia proliferativa, tá? Que é um dos diagnósticos diferenciais. O que relatar isso que a gente falou, né? A tomo vai ser um dos exames de escolha, principalmente na fase aguda da doença, né? No cenário de urgência, de emergência, que muitas vezes esses pacientes vão chegar com hemorragia intraparenquimatosa, mas quando é detectado, mesmo sem sinais de hemorragia, a gente consegue ver estruturas vasculares ectasiadas e que geralmente elas vão estar hiperdensas em relação ao parênquima normal, tá? Mas aí é um exame que não vai fornecer muitas informações sobre padrão de drenagem, nutrição arterial, tá? A arteriografia sempre vai ser o padrão ouro aí da MAVE. Olha esse paciente, é uma masculina de 25 anos, cefaleia de início súbito, vômitos e hemiparesia esquerda. Então, nesses pacientes jovens que chegam com hematomas intraparenquimatosos, nesse caso aqui com até com um edemazinho vasogênico ao redor, efeito compressivo, com desvio de linha média. Então, uma das etiologias dessas hemorragias intraparenquimatosas em pacientes jovens a ser pensada é a MAVE. Esse paciente foi submetido aqui a uma arteriografia, né, e foi detectado aqui o nidus, né, o enovelado aí de vasos compacto, né, então, ilustrando bem aí uma das causas importantes de hemorragias intraparenquimatosas em jovens, que é a MAVE. Então, lembrar sempre aí desse diagnóstico diferencial. Claro que aqui nessa fase da tomografia, eu só vejo hematoma, eu não sei o que tem aqui por trás. Pode ser um cavernoma, pode ser uma MAVE, pode ser uma neoplasia que sangrou. Então, muitas vezes a gente precisa esperar isso aqui reabsorver, tá? Ou então, ele é submetido a um estudo de angiografia para detectar melhor o que tem aqui por trás desse sangue, já que na tomografia não dá para ver, porque você só vê o hematoma intraparenquimatoso mesmo. Então, guarde bem esse caso. É assim que vai aparecer as MAVEs, tá? Essa estrutura compacta de vasos, serpentiformes, alguns vasos mais ectasiados, geralmente são as veias, tá? E tentar observar qual que vai ser o padrão de drenagem. Nesse caso nosso aqui, tem um padrão de drenagem tanto profundo para as veias cerebrais internas, como superficial para a seio sagital superior. E também tem algumas veias corticais superficiais que recebiam a drenagem aí dessa MAVE. Então, são informações importantíssimas para o neurocirurgião, se o tratamento for neurocirúrgico, para o endovascular, se o tratamento for feito através de intervenção. Certo? Olha esse caso 2. Esse caso bem interessante também, chegou no nosso serviço tem mais ou menos um mês. É uma mulher de 51 anos com zumbido pulsátil à direita. Então, foi solicitado uma angiorressonância. A Mari, ela
conversou com essa paciente e ela falou, né, que tinha esse zumbido. Não sei, Mari, se ela falou se era pulsátil, não lembro muito bem disso daí, dessa informação. Lembra? Ela dizia que era pulsátil, sim, mas só ela percebia. Eu palpei com todo cuidado, mas eu não consegui palpar, não era pulsátil para mim, perceptível ao toque, né? Mas ela percebia que era como se fosse uma martelada, ela dizia, na cabeça dela, e ela conseguia perceber isso. E não tem história de Joia. trauma, né? Certo. Rodrigo Pérez, estou ligando agora aí. Bem-vindo. Então, vamos lá para ver esse caso aqui. Então, é um caso recente do nosso serviço. Vamos lá. Então, olhando o exame, logo na sequência, acho que colocar aqui foi um exame de angiorressonância, então só foi feito as sequências dedicadas mais para anjo, não foi feito sequências assim para parênquima. Então, vou começar aqui com 3-DETOF, tá? Que é aquela sequência que a gente vê o fluxo arterial. Então, nessa sequência, só é para estar branco os vasos que têm fluxo anterógrado, os vasos arteriais. Se veia tiver branco nessa sequência, significa que você deve ter algum shunt aí que está arterializando essa veia. Então, lembra que a lesão dela, né, a queixa, era na região auricular, retroauricular direita. Então, aqui a gente já vê algumas coisas estranhas. Seio, transverso e sigmoide do lado esquerdo, está normal. Está sem sinal, porque não é para ter sinal, já que são sequência arterial. Do lado direito, ele está fino e ele tem sinal branco, ou seja, já está estranho aqui, tem um sinal esquisito. Ainda olhando nessa sequência, a gente percebe que a díploe, né, o osso, está sendo atravessado por umas estruturas também serpentinosas, que está indo da região, né, da tábua externa em direção ao seio venoso, dural aqui. Então, está esquisito. Vou tirar aqui, ampliar. Então, vou procurar esses vasinhos. Aí eu vejo que tem vários vasinhos aqui, ó, na região do subcutâneo, uns vasinhos meníngeos, que estão vindo para essa região, que estão ultrapassando o osso, né? Estão tendo esse trajeto aí transósseos, né? E está se comunicando aí com o seio venoso. Vamos ver de onde é que vem isso daí. Vamos acompanhar esses vasinhos aqui mais serpinginosos, mais ectasiados. Veja que um dos vasos é esse aqui. E aí o exame cortou. Eu não conseguia ver de onde que esse vaso chegava e onde que esse vaso saía. Aí a gente reconvocou a paciente para tentar estender mais o exame e ter uma ideia melhor. E aí a gente tem esse novo exame aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vou ver aqui, ó, a carótida comum do lado direito, carótida comum esquerda. Ela vai bifurcar. Ela vai bifurcar em carótida interna, né, que vai para a circulação intracraniana, e carótida externa. Então, vou prestar atenção mais aqui na minha carótida externa. Então, veja, a carótida externa, ela vai dar um raminho aqui, um ramo duplo, certo? Desse ramo, uma artéria vem para cá, que é essa que eu estou aqui com a setinha. Uma artéria vem para cá. Ainda bem ectasiada. Tá vendo a comunicação delas aqui? E essa artéria que vai dar esses raminhos intraósseos, vai penetrar, né, através de canais vasculares e fazer uma comunicação com o seio venoso aqui, transverso barra sigmoide, na transição seio transverso barra sigmoide. Ficou muito bonito isso quando a gente fez tanto o GIP, mostrando, né, o vasinho chegando aqui, mas principalmente quando a gente fez esse sagital. Esse sagital ficou muito legal, porque a gente consegue ver a bifurcação carotídea, a carótida externa aqui, na seta, interna, a externa aqui, e o raminho que ele vai emitir, que vai ser o raminho que vai fazer essa comunicação com o seio venoso dural, naquela região lá da MAVE. Ou seja, da MAVE não, né? Desculpa, naquela região retromastoide, que é essa regiãozinha aqui. Então, quando você tem ramos meníngeos fazendo comunicação com seios venosos durais, aí a gente está diante
das fístulas arteriovenosas, né, que conceitualmente elas são diferentes das malformações arteriovenosas. As fístulas, elas são shunts patológicos entre artérias meníngeas e seios venosos durais ou veia cortical. Não tem nidos, tá? Não tem nidos. Geralmente as fístulas elas são mais frequentes, mais comuns no adulto, geralmente elas são adquiridas, idiopáticas ou até mesmo traumáticas. Existem algumas etiologias que falam que elas são decorrentes de estenoses crônicas do seio venoso. O pico de apresentação aqui é um pouco mais tardio do que a MAVE. Nas crianças, essas fístulas geralmente são congênitas e a localização mais comum é nos seios transverso e sigmoide, mas também pode ocorrer no seio cavernoso. Aí ela vai ter uma denominação um pouquinho diferente, a gente vai falar em seguida, são as fístulas carótido-cavernosas. E a queixa clínica depende muito da localização, né? Como a localização mais comum é no seio transverso / sigmoide, são pacientes que vão chegar com zumbido, sopro. Menos frequentemente são pacientes que vão cursar com hemorragia ou hipertensão venosa pela congestão. Então, quando a gente está diante de um caso de fístula arteriovenosa dural, esse aqui é o nosso paciente, né? Aquele seio venoso arterializado. Os canais transósseos arterializados, mostrando que tem passagem ali de ramos arteriais meníngeos em direção ao seio, né? E a comunicação, né, direta aqui da artéria com o seio venoso, então a gente está diante de uma fístula arteriovenosa dural. Então, o que relatar? Primeiro, se tiver sequência dedicada ao parênquima, ver se tem edema parenquimatoso, que pode ser secundário à congestão venosa. Em seguida, perceber se tem ou não vasos anômalos. E as melhores sequências para isso vai ser a 3-DTOF e o SWI, se estiver disponível. Em seguida, perceber se tem sinais de trombose venosa e se tem sinais de arterialização dos seios venosos durais, que é o que a gente viu aqui. Esse seio venoso, ele está com sinal elevado na sequência 3-DTOF. Isso significa que tem arterialização. Nos casos mais graves, a gente pode observar hemorragia intraparenquimatosa e, às vezes, infarto venoso pela trombose venosa, tá? E aqui a reformatação sagital aqui do nosso paciente, mostrando o ramo, né, da artéria carótida externa, o ramo que vai mais para posterior, que é a artéria occipital, e fazendo lá o shunt com seio venoso dural com a transição sigmoide e transverso aí na fossa posterior. Uma coisa importante aqui, muitas vezes a gente vai receber pacientes com zumbido para fazer a tomografia. O diagnóstico vai ser quase impossível, principalmente se não usar contraste, se não fizer uma angiotomografia. Mas uma dica é avaliar a janela óssea, tá? Porque na janela óssea a gente pode perceber em alguns pacientes esses canais, transósseos, tá? Esses canais transcalvários, que é por onde vai passar as artérias, os ramos arteriais, para fazer a comunicação direta, o shunt, com seio venoso dural. Então, na tomo sem contraste, você receber um paciente, seja na tomografia de crânio, seja numa tomografia de mastoide, para avaliação de zumbido, principalmente zumbido pulsátil, procure por canais transcalvarianos dilatados. Eles podem estar frequentes, eles podem estar presentes, não são frequentes. Esse paciente aqui do artigo, mostrando o seio venoso arterializado, os canais transcalvarianos com as artérias, né? E que as artériazinhas fazendo o shunt. E na tomografia janela óssea, esses canais alargados aqui. Então, não deixem de procurar nesses exames sem contraste, esses canais transcalvarianos dilatados, que são oriundos das artérias nutridoras transósseas. Então, a dica é, procure em todos os pacientes com zumbido pulsátil. Tá? As MAVs, elas são 10 vezes mais comuns do que as fístulas arteriovenosas, muito mais comum a gente ter MAV, mas eventualmente a gente vai se deparar com esses pacientes, né? Então, a dica é assimetria, né? Buscar por assimetrias. Então, veja que eu tenho o seio venoso do lado direito arterializado, o do lado esquerdo não está, inclusive o bulbo jugular está arterializado, né? O bulbo jugular aqui nessa região, seio sigmoide, seio transverso. Outra coisa interessante nesse paciente, além desses canaizinhos ósseos com a passagem de ramos arteriais, é que depois a gente pediu para fazer uma sequência T2 para ver se tinha alteração parenquimatosa, não vimos nada. E aí a gente fez também a sequência venosa para ver se tinha trombose de seio venoso. A gente não viu trombose de seio venoso, talvez tenha sido uma trombose que recanalizou, mas o que chamou a atenção
é que existe uma assimetria muito marcada do seio transverso esquerdo em relação ao direito. E normalmente é o seio esquerdo que é hipoplásico, tá? Então aqui pode ser que ela tenha tido já uma trombose, que fez uma recanalização parcial, tá? Então, interessante sempre olhar também a assimetria dos seios venosos, principalmente no seio transverso, o sigmoide, que normalmente o seio hipoplásico é do lado esquerdo. E nesse caso aqui, o seio mais hipoplásico é o direito, provavelmente não pela hipoplasia em si, né, que a hipoplasia é mais uma variação da normalidade, mas sim pelo mecanismo mais patológico, provavelmente teve uma sequela aí de uma trombose e depois a formação aí dessa fístula. Caso bonito, Rodrigo, eu não sei se você chegou a receber essa paciente no consultório, mas ela deve ir em breve, porque foi um caso recente. Eu não tenho certeza se é a mesma, é uma senhora da área de saúde? Eu não sei, mas foi a Jeane que fez o pedido. Sim, fiz a angiografia dela. Eu acho que é ela mesmo. Então, os achados foram esses mesmos? O que você achou aí? Não, exatamente o que você falou. Nessa região, né, do seio lateral, do seio transverso com o sigmoide, é muito comum a gente, embora seja, como você bem explicou, a fístula dural, você tem ramos meníngeos, né, que irrigam o shunt, né, que seria o seio ou uma veia com trajeto dural. Nessa região é comum a gente ter ramos transósseos durais da artéria occipital, né, como você mostrou, né? E eventualmente a gente também acaba sempre encontrando, apesar da distância ser grande, sempre raminhos da meningeia média, às vezes meningeia posterior, faringeia ascendente e alguns raminhos também da carótida cavernosa, ramos durais da carótida cavernosa. Mas o que chama mais atenção realmente na angiografia também são esses ramos transossos da artéria occipital dela, que está bastante desenvolvida, né? Muito, Esse caso está muito, muito clássico, assim, achei ele muito bonito, né? Muito marcado mesmo, de livro esse caso. Sim, Falei, não, vou levar lá para a aula. Muito interessante, parabéns, né? E a queixa clínica dela também, né? Muito compatível aí. Então, foi um caso que mereceu entrar aqui hoje. Parabéns, ficou lindo. Mas é isso aí. Esse próximo caso, ó, é uma mulher de 81 anos, uma idosa, que veio evoluindo com cefaleia e dor orbitária, além de alteração visual após uma queda da escada em casa um mês atrás, um mês antes do exame. Então, vamos ver aqui o caso 3. Outro caso aí do nosso serviço, que foi também abordado. Então, foi solicitada uma ressonância magnética de crânio e de órbitas, por conta dessa queixa, tá? Então, começando aqui com a sequência T2, a gente já consegue perceber que as veias oftálmicas superiores, elas estão dilatadas, dos dois lados, principalmente do lado direito. Veia oftálmica superior direita, veia oftálmica superior esquerda, elas estão muito dilatadas. Vamos lá, continuar o exame. Além disso, na região do seio cavernoso, perceba também como os seios cavernosos dos dois lados estão engurgitados, principalmente à direita, com um flow void muito marcado. Não é assim que a gente vê o seio cavernoso. A gente não costuma ver flow void aqui no seio cavernoso. Então, a gente tem um paciente que teve uma história de trauma, que tem a dilatação dos seios cavernosos e do seio e da veia oftálmica superior. Proptose não está chamando tanta atenção assim. Não achei que ela tinha proptose. Vamos colocar aqui uma sequência dedicada da órbita, para a gente ver se vai ter alguma outra alteração. Aqui é um STIR da órbita, mostrando mais uma vez, né, a dilatação da veia, mas ficou muito bonito nesse coronal, que a gente consegue ver a veia bem dilatada. Aqui a musculatura orbitária extrínseca, né, os retos superior, lateral, médio e inferior de um lado e de outro. Eu achei que estava um pouquinho mais espessado esses músculos do lado direito. Pode ser, tá? Eles geralmente podem estar assim, de aspecto mais congestivo, por algum edema. E as veias, né? Veja que a veia oftálmica superior está maior do que o nervo óptico. Do lado esquerdo, a veia está dilatada, mas está menor do que o nervo óptico. Tudo bem.
foi solicitado também nesse estudo contraste, e a gente fez uma sequência arterial também para tentar ver o fluxo, como é que está aí o fluxo arterial desse paciente. Foi feito mesmo 3D TOF, que a gente fez lá na fístula dural. Então, aqui, mais uma vez, só é para estar com sinal o que é artéria. Aí a gente já passa o exame e já vê que na região dos seios cavernosos, a gente vê sinal, ou seja, tem uma arterialização do seio cavernoso. E a gente vê também que as veias oftálmicas, além de ectasiadas, elas também estão com sinal de artéria. Então, mais uma vez, quando a gente vê veia com sinal de artéria, a gente tem que pensar que tem uma comunicação, um shunt arteriovenoso. Então, colocando aqui o MIP, né, ficou bem bacana de ver essas veias oftálmicas superiores dilatadas e a comunicação delas com o seio cavernoso. Numa paciente com história de trauma, a gente não pode deixar de pensar nas fístulas carótido-cavernosas, né, que é um tipo especial de um shunt arteriovenoso que desenvolve no interior dos seios cavernosos. Pode ser do tipo direta ou do tipo indireta. Geralmente elas são adquiridas, traumáticas, na maioria das vezes essas lesões traumáticas elas são do tipo direta. Os pacientes chegam com queixa de exoftalmia pulsátil, edema orbitário, às vezes diminuição da visão, cefaleia. O principal diagnóstico diferencial aqui é com trombose do seio cavernoso, né? Então, as fístulas diretas vai ser por ruptura da artéria carótida interna cavernosa diretamente para o seio cavernoso. As indiretas é por fístula entre os ramos durais da artéria carótida interna cavernosa com o seio cavernoso. Então, já quase sempre são adquiridas, como eu falei, né? E a maioria das diretas são traumáticas, secundárias às fraturas da base do crânio. Então, essa paciente não tinha nenhum tomo no serviço para a gente ver se tinha fratura de base do crânio, então, a gente não sabe o que foi que aconteceu muito bem, como é que foi aí esse trauma dela. E as não traumáticas, geralmente, são de origem degenerativa. Então, o fluxo arterializado causa dilatação do seio cavernoso, que a gente consegue ver nas sequências T2 e na sequência TOF, né? Então, o fluxo dilatado e arterializado, e a hipertensão venosa aqui no interior desse seio cavernoso faz com que haja um fluxo retrógrado para as veias oftálmicas. Nesse caso foi interessante porque eu falei que era uma fístula bilateral, mas aí depois a gente viu que a fístula era apenas à direita e que tinha comunicação para o lado esquerdo através aqui dos ramos, né, intercavernosos. Então, essa paciente foi submetida a procedimento endovascular e após o tratamento a gente já não via mais aqui embaixo, essa fileira de baixo é a fileira pós-tratamento. A gente já não via a dilatação da veia oftálmica superior, a gente também não via a dilatação e o engurgitamento vascular aqui no seio cavernoso, nem a arterialização, né, o sinal arterial do seio cavernoso, bem como da veia oftálmica superior. Então, e o tratamento foi feito apenas aqui do lado direito. Mais uma vez foi aqui pelo lado do Rodrigo que fez, é isso, Rodrigo? Foi você que fez esse exame também, né? Esse procedimento. Isso. E aí você confirmou que era só de um lado a fístula, né? Não era dos dois lados, como eu tinha dito. É bem comum a gente ter esse tipo de achado, né? Quer dizer, uma comunicação importante pelo seio, desculpa, pelos seios intercavernosos ou até pelo plexo basilar, e realmente dá uma impressão de ser bilateral, né? E pode ser bilateral também, né? Pacientes com Ehlers-Danlos, né? Às vezes a gente encontra, né? Pacientes com fístula bilateral, né? Mas ficou linda a documentação. Bacana. Depois eu queria essas imagens para mim. Com certeza. Ficou lindo esse pós-tratamento aí. Muito bom, lindo. Parabéns. Bem do caso também. E aqui esse foi um artigo antigo do New England que mostrou, né, um relato de caso na época de um paciente pós-trauma com a fístula carótida cavernosa. Olha o engurgitamento aqui dos vasos, né, esclerais, uma proptose aqui do lado esquerdo, um engurgitamento aqui da veia oftálmica superior e após o tratamento, a resolução aí dos achados. Bom, esse próximo caso 4, é uma mulher de 28 anos, eu falei, bom, a partir de agora a gente vai ver casos que não necessariamente precisam ser tratados, não necessariamente têm queixas clínicas, mas que precisam ser reconhecidos. Então,
Isso aí é um exame do dia a dia, uma mulher jovem que vem fazer o exame por queixa de cefaleia. Caso 4. E aí o protocolo de cefaleia que foi feito com ressonância de crânio, angiorressonância arterial para tentar flagrar algum aneurisma e a angiorressonância venosa para tentar flagrar tromboses venosas, já que é uma mulher jovem. Tá? Então, vou começar aqui com a sequência FLAIR. Veja que a gente não tem nada, não tem sinal de dilatação ventricular, não tem alteração de sinal no parênquima. Não vejo nada aqui. Tudo certo, né? Não tem nada demais. Quando a gente vai descendo aqui para a fossa posterior, o que me chamou a atenção é uma bolinha passeando no cerebelo. Aqui bem pequenininha. A bolinha está aqui, a bolinha está aqui, a bolinha está aqui no vermes, a bolinha está aqui, depois a bolinha meio que some. Tudo bem, vamos para outra sequência. Sequência T2. Sequência T2, mais uma vez eu vejo a mesma bolinha, a bolinha andando. Né? Agora veja que o sinal dessa estrutura é o mesmo sinal dos vasos, né? Sinal de flow void. E ela está terminando em uma estrutura venosa aqui, em uma veia, que a gente daqui a pouco vai tentar descobrir qual que é. Então, quando a gente tem essas estruturas, né, vasculares, serpentiformes, então, isso está relacionado a uma condição que eu já vou mostrar aí para vocês. Só vou mostrar nas outras sequências. É importante saber, porque por mais que não tenha, né, repercussões clínicas, queixas clínicas, muitas vezes a gente vai precisar relatar isso daqui, porque isso pode trombosar. Isso é uma veia, tá? É uma veia que pode trombosar. Na sequência arterial, diferente do que a gente estava vendo agora, né? As malformações cerebrovasculares. Bom, até que ela também ficou, né, com um sinalzinho um pouco elevado aqui, na sequência do TOF. Não é o mais esperado para essas estruturas aí. Quando a gente injeta contraste, o que a gente vai ver? Sagital T1 pós-contraste, a gente vê a estrutura vascular, o cerebelo, bem alongada, bem ectasiada, né? Mas que antes da gente ter essa estrutura bem alongada, a gente tem uma série de outras estruturas venosas menores que vão convergir para essa veia maior. E essa veia maior, por sua vez, vai convergir para a veia cerebral magna, ou veia de Galeno. Vamos tentar ver melhor aqui essa relação anatômica. Passar aqui. Olha aqui a minha veia, né? As veias menores, as estruturas vasculares menores, convergindo para essa veia maior, e essa veia maior drenando na veia de Galeno. Logo em seguida aqui a gente tem o seio reto. Então, quando você tem essa estrutura aqui com esse aspecto em guarda-chuva invertido, ou um aspecto em cabeça de medusa, a gente tem que se atentar para as anomalias do desenvolvimento venoso, que é uma malformação cerebrovascular, mas sem shunt. E é uma das malformações vasculares intracranianas mais diagnosticadas. Anne Osborne, que é uma das neuroradiologistas aí mais conhecidas, que autora de vários livros, fala que se você não vê 3 por semana, é sinal de que você não está olhando direito os exames, né? Eu fiquei com medo, mas aí eu lembrei que nem sempre a gente faz exame com contraste. Então, nem sempre a gente vai conseguir ver tantas anomalias do desenvolvimento assim. Também é chamada de angioma venoso ou de malformação venosa. É de etiologia desconhecida, mas é importante lembrar que ela tem associação com os cavernomas, tá? Com os angiomas cavernosos. Está geralmente localizado na substância branca profunda, adjacente aos córneos frontais dos ventrículos laterais. Então, normalmente, vocês vão encontrar essas MAVs junto aos córneos frontais dos ventrículos laterais, e não na fossa posterior, como foi o nosso caso, tá? Normalmente, as MAVs vão estar, as DVAs vão estar nessa região aqui, tá? Drenando aqui para essas veias ependimárias. E o que a gente tem? Esse agrupamento radial de veinhas medulares que vão convergir para uma grande veia coletora transcortical ou subependimária. E essa veia vai ter um tipo de drenagem, né? Superficial ou profunda. A maioria das vezes é um achado incidental, é uma lesão do tipo don't touch me, né? Não me toque, 98% delas assintomáticas, mas é importante relatar pelo menos no corpo do relatório. Por quê?
que eventualmente aqui essas DVAs, elas podem trombosar e às vezes elas podem também, mais raramente, sangrar. Então, normalmente eu não coloco na conclusão, não acho que é um achado digno de conclusão de relatório, mas eu coloco geralmente isso no corpo do laudo, tá? No corpo do laudo. Aqui, um exame de tomografia mostrando o mesmo aspecto, né? As veias, pequenas veinhas convergindo para uma veia maior, e aqui o achado que fica lindo na angiografia, um aspecto de guarda-chuva ou de cabeça de medusa, né? Os pequenos vasinhos convergindo para uma veia maior, vai ter um tipo de drenagem, seja ela superficial ou profunda. Eu geralmente coloco no relatório também para onde que essa veia está drenando. Então, não esqueçam da anomalia do desenvolvimento venoso, ou DVA, de colocar aí nos relatórios. E observar se existe alteração do sinal no parênquima ao redor dessa DVA, porque às vezes pode fazer uma areazinha de gliose aí ao redor do parênquima. Esse caso 5 é uma mulher de 69 anos, com cefaleia e hipertensa. Vamos ver o que é que tem aí nesse caso 5, nessa mulher. Primeiro, ela foi para a emergência, por conta dessa cefaleia, tá? Foi para a emergência, com cefaleia, e como ela tem hipertensão, resolveram fazer aqui uma tomografia computadorizada sem contraste. Então, olhando a tomografia computadorizada sem contraste, a gente percebe que tem esses foquinhos calcificados, né, palidais bilaterais, não tem significado, mas foi detectado uma área hiperatenuante, hiperdensa aqui, né, lobo frontal direito, uma substância branca, mas perceba que não tem edema vasogênico ao redor, não tem efeito compressivo, é uma lesão relativamente pequena, né, de 0,9 centímetros, e com uma densidade um pouquinho elevada, uma lesão hiperatenuante. Então, foi pensado inicialmente que isso era um pequeno foco de hematoma intraparenquimatoso, até porque essa paciente era hipertensa. Lembrar que os principais locais de hemorragias intraparenquimatosas nos pacientes hipertensos é nas regiões nucleocapsulares, né, pelas roturas dos microaneurismas de Charcot, na região aqui da ponte e nos hemisférios cerebelares. E muitas vezes a gente tem as microhemorragias, que não vão ser vistas aqui na tomografia, são nos exames de ressonância magnética, no SWI. Mas, enfim, teve isso aqui, foi dado como uma possível área de hemorragia, então essa paciente voltou depois para fazer a ressonância magnética. Então, vou colocar logo aqui de cara uma sequência T2, vamos para aquela localização, e aí a gente vê uma típica lesão heterogênea, né, com foquinhos mais hiperatenuantes no seu interior e margeado por um halo de baixo sinal, uma lesão com aspecto em pipoca, que a gente chama, né? Quando a gente vai para a sequência de suscetibilidade magnética, olha como fica essa lesão. Então, é uma lesão que fica com um sinal bem marcado, certo? Então, é uma lesão que tem um lumen, um artefato muito marcado, porque tem aqui depósito, né, de hemosiderina. Então, esse é o típico cavernoma, uma malformação cavernosa cerebral, que a gente precisa reconhecê-la também. São malformações intracranianas com hemorragias intralesionais de repetição, por isso que fica com esse aspecto aqui, ó, em pipoca, esse aspecto heterogêneo. Então, tem essas hemorragias intralesionais de repetição no interior de lóculos, que são preenchidos por sangue, e tem uma paredinha fina. Também é conhecido como angioma cavernoso ou cavernoma. São lesões ocultas à angiografia, porque tem extremo baixo fluxo e não tem chance arteriovenoso. Lembrar que elas podem estar associadas às anomalias do desenvolvimento venoso. É importante relatar e conhecer, porque uma das apresentações desses pacientes vão ser de hemorragias intracranianas, principalmente em jovens, hemorragias intracranianas não traumáticas, em pacientes mais jovens e de meia idade. Tá? Então, aqui é um outro paciente com a mesma lesão, só com uma lesão maior, mostrando aquele aspecto em pipoca, né? Então, na maioria das vezes são lesões herdadas, mas que elas podem ser adquiridas. E aí, lembrar dos cavernomas secundários à radioterapia. Na maioria das vezes são lesões esporádicas, mas podem ser também múltiplas, pode acometer qualquer local do sistema nervoso central, tem tamanho variável, desde muito pequenininhas até os cavernomas gigantes. Os cavernomas, quando tem mais do que 6 centímetros, eles são chamados de cavernoma gigante, que tinha aqui esse menininho de 3 anos, ó, um cavernoma gigante aqui, na região frontal à direita, inclusive com sangramento, com área de
hipersinal, um parênquima encefálico na substância branca ao redor. Isso, quando a gente vê alteração de sinal, edema na substância branca ao redor, denota que teve sinais de sangramento recente aí desse cavernoma. Então, cavernoma gigante, quando tem mais do que 6 centímetros. E a apresentação clínica desses pacientes, que podem ser assintomáticos, mas eles podem se apresentar com convulsões, cefaleias, déficits neurológicos focais. Foi o que aconteceu com esse paciente de 47 anos, com o primeiro episódio de convulsão. E aí a gente viu que tinha uma lesão sugestiva de cavernoma aqui, o giro pré-central aqui do lado direito. E também tinha uma outra lesão no hemisfério cerebelar à direita, com mesmas características, em pipoca. Quando a gente faz a sequência SWI, as lesões estão aqui, lobo frontal direito e hemisfério cerebelar do mesmo lado, mas a gente consegue perceber que tinham várias outras lesões que não eram observadas na sequência T2, tá? Só na sequência aqui mais avançada de suscetibilidade magnética. Então, no paciente que tinha uma cavernomatose múltipla aí abrindo seu primeiro quadro de convulsão. Então, uma das apresentações clínicas, além das hemorragias intraparenquimatosas, pode ser também convulsão, a depender da localização aí dessas lesões. Joia? Esse caso é muito interessante, porque também é um achado relativamente bobo, mas que precisa ser reconhecido. Uma mulher de 33 anos com cefaleia. Já coloquei ali sem querer, caso 6. E aí, todas as sequências aqui, mais uma vez, normal. Essa é uma doença, uma lesão que só vai aparecer em 2 sequências, basicamente. SWI e sequências com contraste. Então, no SWI, o que a gente vai ver aqui, está carregando? No SWI, a gente vai ver um pequeno foco de marcado baixo sinal. Nesse caso, vai estar aqui no aspecto central da ponte. Se passar rápido o exame, pode passar despercebido isso daqui. Então, o único achado do exame era esse foco de marcado baixo sinal no aspecto central da ponte. Quando a gente vai aqui para a sequência pós-contraste, nessa mesma topografia, veja que é uma área que realçou, tá? Então, veja, baixo sinal no SWI, com realce pós-contraste. Deixa eu colocar aqui um pós-contraste, deixa eu colocar um T2 flare, para a gente perceber que não existe área de edema vasogênico ao redor dessa lesão, tá? Então, não tem edema vasogênico. Por que é importante reconhecer? Porque se fosse um paciente com câncer de mama e essa lesão, a gente podia confundir e falar que era, por exemplo, uma metástase, né? Mas, lembrar, metástases geralmente vão ser múltiplas, né? Mas mesmo que elas sejam únicas, elas podem ser pequenas, a gente tem que sempre tentar avaliar se tem alguma área de edema vasogênico ao redor. E, geralmente, se as metástases de mama ou qualquer outra metástase que sangrar, vai ter um sinal bem baixo aqui na sequência de SWI, mas vai ser um sinal bem heterogêneo, tá? E aqui era um sinal mais homogêneo. Então, o que é isso aqui? É um caso de telangiectasia capilar, que nada mais é do que um grupamentinho de vasos aumentados de calibre, com paredinhas finas, que lembram capilares, tá? E estão separados por parênquima cerebral normal. Isso pode acontecer em qualquer local do sistema nervoso central, mas é muito clássico o acometimento da ponte, do cerebelo e da medula. As lesões mais comumente são solitárias, mas também podem ser múltiplas e estar relacionadas a algumas síndromes aí hereditárias. Geralmente são pequenininhas, não sangram nem calcifica, e a maioria vai ser um achado incidental. Então, esse era o paciente que tinha esse foquinho aqui, ó, no aspecto central da ponte, que realçava, a lesãozinha aqui, a tomografia usualmente normal, a ressonância com sequências convencionais vão ser normais, as únicas alterações normalmente vão ser vistas no SWI e no T1 pós-contraste, que vai ter esse realce com aspecto mais escovado, né? O que é isso? Vamos voltar aqui. Então, quando vocês veem essas lesõezinhas, ficou na dúvida, será que são uma telangiectasia capilar? Principalmente nos pacientes que vão deixar mais dúvida, que são pacientes que têm alguma doença de base, tenta ampliar mais aqui a lesão e ver se você vê esse aspectozinho mais escovado, como se tivesse uns vasinhos aqui em direção à lesão. É muito pequenininho, porque essa é uma lesão bem pequena, tá? E aqui era um outro caso, um paciente com a telangiectasia capilar um pouco maior. No SWI, ó, veja que fica um aspecto, né, mais escovado no SWI e no T1 pós-contraste. Então, lembrar dessa condição aí da telangiectasia capilar. Então, eu baseei essa apresentação de malformações vasculares no capítulo da Anne Osborn. O que ela fala? Ela fez essa divisão funcional.
nas MAVs, nas malformações cerebrovasculares, com shunt arteriovenoso e sem shunt arteriovenoso. Com shunt, que é que tinha lá? As malformações arteriovenosas que a gente viu, a angiopatia proliferativa, que eu mostrei rapidamente, fístulas arteriovenosas durais, fístulas carótidas cavernosas, fístulas arteriovenosas piais e as malformações de veia de Galeno. Então, a gente já viu quase todas essas aqui. Sem shunt, a gente tem as anomalias do desenvolvimento venoso, sinus pericrâneo, malformação cavernosa cerebral e telangiectasia capilar. Só não falei do sinus pericrâneo, que é uma comunicação que a gente tem de veias corticais com veias da tábua óssea externa através de canais vasculares intraósseos, né? São bem raros. Não tinha nenhum caso aí desses que eu não mostrei. Então, dando continuidade, ainda num espectro aí neurovascular, mas agora não mais das malformações cerebrovasculares, a gente está diante de um paciente de 70 anos com perda súbita da consciência, hemiparesia esquerda, disfagia e disfonia. Chegou também esse paciente pela emergência para fazer uma tomografia sem contraste. Então, vamos ver aqui se a gente consegue perceber alguma coisa. É um paciente um pouquinho mais velho, já tem aqueles sinais de envelhecimento, né, acentuação de sulcos, um pouquinho de microangiopatia aqui na substância branca. Mas eu não vejo assim, nenhum sinal de AVC. Até vamos fechar um pouquinho aquela janela, né, para ver se tem algum sinal de AVC na cerebral média. Também a clínica não era compatível com AVC de cerebral média. Olha aqui a ponte, tudo certo. Fossa posterior em tomografia é um bicho, né? É ruim demais de ver, porque você tem muito artefato aqui de endurecimento dos feixes de raio-x por conta do osso. Mas nesse paciente, se a gente olhar bem, a gente consegue ver que no bulbo, à esquerda, tem uma área nodular hipoatenuante, certo? Um aspecto mais posterior à esquerda do bulbo, que está aqui, certo? Difícil de ver, muitas vezes são pacientes que até eventualmente são dados como laudos normais, depois esse paciente foi para a ressonância e foi visto que não era tão normal assim, porque essa alteração aqui ficou bem proeminente na ressonância magnética. Então, vamos colocar aqui a ressonância magnética para ver o que é essa área de hipoatenuação. Vou colocar uma difusão e um flare, assim que eu começo geralmente a olhar os meus exames, a difusão pareado com flare. E de cara a gente vê que tem no aspecto, né, lateral do bulbo uma área de restrição à difusão com hipersinal em flare. Vamos colocar a sequência T2 para ver se vê alguma coisa. E a gente vê que na sequência T2 também tem uma alteração de sinal. Vejam que as pirâmides estão poupadas, né? Pirâmides é essa porção aqui mais anterior, separada pela fissura mediana anterior. Então, está ocupando mais a porção posterior à pirâmide, né? Mais posterolateral do bulbo. Então, a gente está diante, aqui são os achados da tomografia, mais uma vez, os achados da ressonância. Então, aqui a gente está diante de uma síndrome de Wallenberg, tá? Que é por um infarto na porção lateral do bulbo, pelo acometimento da artéria cerebelar póstero inferior apaica. Classicamente, são pacientes que vão apresentar síndrome de Horner, ataxia ipsilateral, disfagia, esse paciente tinha, vertigem, alterações sensitivas na face do mesmo lado e no corpo contralateral. A etiologia pode ser doença tromboembólica em pacientes mais velhos, e em pacientes mais jovens pode ser decorrência de dissecção da artéria vertebral, com comprometimento secundário da artéria cerebelar póstero inferior apaica, né? Então, aqui, só para mostrar, né, a complexidade do bulbo, né, com vários tratos, com os seus núcleos. Então, uma lesão, mesmo que pequena no bulbo, né, ela vai ter uma sintomatologia aí muito rica, por conta desse sistema aí de núcleos ambíguos. Você pode ter lesão no pedúnculo cerebelar inferior ou no trato espinal trigeminal, dando sintomas cerebelares e déficits sensitivos, respectivamente. A gente pode ter lesão na porção aí dos leminiscos, dando dor e déficit sensitivo, nos núcleos vestibulares e ambíguos, dando vertigem, disartria, disfagia. Então, essa é a síndrome de Wallenberg. Então, sempre na tomografia, por mais que seja difícil avaliar a fossa posterior, prestar muita atenção no bulbo, na ponte, e qualquer dúvida que tiver, será que isso é artefato, ou será que isso é lesão? Se tem dúvida, passa a tua dúvida no relatório, indica uma ressonância magnética, tá? Então, aqui realmente ficava
voltando, né, olhando retrospectivamente, ficou bem mais fácil de ver que tinha aí essa lesão no aspecto dorsolateral do bulbo à esquerda. Mas aí é isso, viu lesão no bulbo, não sabe se é lesão ou se é artefato, sugere uma ressonância. Pode ajudar aí bastante o paciente. Então, esse foi o caso 7, síndrome de Wallenberg, a gente já está chegando ao fim. É um paciente de 65 anos, com cefaleia e tontura iniciado há 20 dias. Cefaleia e tontura iniciado há 20 dias, foi solicitado uma médico assistente, optou por fazer o exame sem contraste, o paciente era nefropata. Tudo bem, então a gente viu aqui que não tinha nada na sequência de difusão, na sequência flare a gente vê apenas, né, esses hipersinais peritrigonais na substância, no centro semialvais, microangiopatia, mas não via nada aqui na difusão, nada que sugerisse um AVC pelo menos agudo ou subagudo. Na sequência T2, eu sempre gosto de tentar avaliar o sinal dos vasos, mesmo nos estudos sem contraste, eu tento avaliar como é que estão esses vasos, tem que estar com esse ovoidezinho preservado. Então, eu começo aqui da vertebral. Vertebral direita está ok, a esquerda já está um pouquinho simétrica, achei estranho. Então, vim aqui, vim para o flare, achei estranho que na parede dessa vertebral tem uma área com um sinal um pouquinho alto, e na vertebral direita eu não tinha isso. Tudo bem, vamos continuar. Cheguei aqui na sequência T1, mais uma vez eu vi uma alteração sinal ao redor da parede da artéria vertebral esquerda, dessa vez um sinal alto. Então isso tem que me alertar que pode ser pelo menos duas patologias aí. Vou colocar o SWI, que o SWI consegue ver se tem depósito de hemosiderina ou calcificação. Olha aqui as artérias vertebrais à direita e à esquerda. Direita e à esquerda. Vejo que tem um sinalzinho bem preto no SWI, né? Isso pode ser depósito de hemosiderina ou calcificação. Só que aqui a gente tem o filtro, né? A gente consegue ver que calcificação é branco e hemosiderina é preto. E a gente viu que essa era uma área preta. Então, assumi que isso deve ser depósito de hemosiderina. Então, esse paciente foi submetido também a uma sequência arterial para estudar os vasos do polígono de Willis. E o que é que a gente pôde perceber? Olhar aqui nas artérias vertebrais, né? A direita e a esquerda, que faz um sinal da dupla luz. Naquela mesma topografia que eu vi aquela área alterada na parede do vaso. Então, ele faz uma dupla luz, vocês conseguem perceber aqui. Fica legal de ver também nas outras sequências, nos outros planos. Vou colocar aqui um plano coronal, a gente consegue ver, ó, um afilamento do vaso, certo? Um afilamento do vaso, e aqui como se fosse a dupla luz, né? Uma luz e outra luz. Se fizer também uma reformatação tridimensional, a gente consegue ver essa área de afilamento do vaso. Então, aqui o diagnóstico sugerido para esse paciente foi de dissecção de artéria vertebral. Tá? Eu sugeri para ele fazer um estudo de parede vascular, né? Mas ele, pela pandemia, né, ele preferiu aguardar as coisas voltarem ao normal antes de procurar de novo o serviço para fazer um outro exame. Mas aí a gente não teve muita dúvida, principalmente por conta da dupla luz, né, que a gente conseguiu ver, o flap, até o flap a gente conseguiu ver na sequência de TOF, que ficou meio travado aqui, não estou conseguindo fechar. Então o TOF mostrou aí esse sinal da dupla luz. Isso podia ser o quê, Marina, se não fosse uma dissecção? Se não tivesse esse sinal da dupla luz, isso podia ser uma doença ateromatosa. Então, a doença ateromatosa também pode dar alteração de sinal na parede do vaso. E o principal método para diferenciar isso hoje é o estudo com black blood, né, com o estudo da parede vascular, mas que nesse caso, o diagnóstico aqui já está dado por conta desse flap aqui, desse sinal da dupla luz. Então, o paciente aqui mostrando o afilamento luminal, o sinal aí da dupla luz, e o afilamento luminal, que era o que eu estava tentando mostrar para vocês ali
no 3D, na reconstrução tridimensional. Então, lembrem-se da dissecção de artéria vertebral, pode ter uma hemorragia mural com formação de hematoma entre a média e a íntima, por ruptura da lâmina elástica interna. Quando a gente pega esses hematomas murais nas fases de meta-hemoglobina, aí a gente pode ver um sinal alto em T1. Mas nem sempre a gente vai conseguir pegar o paciente nessa fase. Então, nem sempre a gente vai ter o trombo mural perceptível nos estudos de ressonância magnética. Na maioria dos vasos, na maioria dos casos, o hematoma se estende no sentido da luz, determinando redução do calibre, podendo levar à isquemia, né? Então, muitas vezes a gente vê isso nos exames de imagem, nos exames TOF, né? A redução do lúmen, mas não sabe o que é que está causando isso. Por isso que o estudo de parede de vaso é importante. Mas nesse caso a gente soube que era isso porque tinha o sinal ali da dupla luz. E mais raramente o hematoma se estende para fora, né? Em relação à adventícia, podendo levar ruptura e hemorragia subaracnoide. Então, assim, quais são as sequências chaves na suspeita de dissecção vertebral? T1, com saturação de gordura sem gadoline, para tentar ver trombo mural, que vai ter hipersinal em T1. Meta-hemoglobina, mas só na fase subaguda. Se ele tiver em outra fase, eu não vou conseguir ver isso aí, tá? 3D TOF vai ser importante, porque vai ver o afilamento do vaso e, em algumas vezes, vai me mostrar o sinal do flap. E o estudo da parede vascular, né, que é o estudo do Black Blood, também vai ser bem interessante aí nesses casos. A angiotoma ajuda, mas a ressonância é superior na demonstração aí do trombo, tá? Então, aqui são duas questões que o CBR mostrou aí, trouxe recentemente, que eu trouxe só para discutir rápido, sobre as dissecções arteriais crânio-cervicais, qual a alternativa correta. Essa daqui, que o hematoma mural, ele é caracterizado por hipersinal na sequência T1, certo? Auxilia no diagnóstico, mas geralmente só se torna visível alguns dias após a dissecção. Então, se for uma dissecção muito aguda, eu posso perder isso daí, certo? O local mais frequente de dissecção da artéria carótida interna na sua porção intracraniana, não, na porção cervical, tá? A dissecção vertebral, ele fala aqui que é mais comum que a carotídea, ocorrendo mais frequentemente no segmento V1, devido à sua maior mobilidade, não é? Tá certo? A presença de oclusão total de uma artéria, seja carótida ou vertebral, permite excluir a possibilidade de dissecção arterial e confirmar a hipótese de acometimento arteriotrombótico, não, porque às vezes o trombo, ele comprime a luz e pode dar estenose ou oclusão do vaso, e um flap intimal pode ser demonstrado na maioria dos casos, sendo mais frequente que os achados de hematoma mural e irregularidade / estenose. Não, na maioria das vezes a gente vai ver, na maioria dos casos, estenose e irregularidade da luz, e não o trombo em si, certo? Então, lembrem aí dos diagnósticos diferenciais dos afilamentos vasculares, principalmente quando você não vê o flap, você tem que considerar que pode ser uma dissecção de artéria vertebral, principalmente em AVC de pacientes jovens, tá? Pacientes jovens com AVC, uma das causas pode ser a dissecção arterial. Só para finalizar esse caso, é aqueles casos que insistem em se derrubar do cavalo no plantão. Um paciente de 82 anos, ela chegou ao serviço desorientada, inconsciente, ela caiu, os familiares falavam que ela caiu e ficou inconsciente. Então, foi aberto um protocolo AVC para essa paciente. Então, o que a gente consegue ver aqui? Primeiro, a gente consegue ver que tem sinais de hemorragia intracraniana. A gente consegue ver hemorragia na fissura silviana direita, hemorragia subaracnoide. A gente consegue perceber que essa paciente caiu e bateu com a região parietal do lado esquerdo. Tem um aumento, uma densificação de partes moles extracranianas. E, associadamente, eu tenho um hematoma subdural aqui, né? Um hematoma extraaxial, junto à área do trauma, que ela caiu. Na região frontal contralateral, eu tenho outro hematomazinho subdural, talvez por aquele mecanismo de golpe contra golpe, que inclusive se estende aqui para a foice interhemisférica. Então, tem os sinais de TCE aqui. E a hemorragia subaracnoide é uma das hemorragias extraaxiais que a gente vê com frequência nos pacientes que têm TCE. Mas o que é que a gente tem que prestar aqui? Atenção. Como que é o padrão dessa hemorragia subaracnoide? Perceba que ela está exclusivamente do lado direito. Ela está exclusivamente pegando aqui fissura silviana. É o local que tem muito sangue, de maneira desproporcional ao restante do trauma.
Então, a gente não pode assumir que isso é do trauma, a gente tem que tentar buscar uma causa para isso daqui. Como se eu tivesse um coágulo sentinela na região da fissura silviana, na porção senoidal aqui da fissura silviana, na porção opercular. Então, essa paciente foi submetida a um estudo angiovascular, para a gente tentar flagrar o que é que tinha aqui, né? Então, não tinha sinais de oclusão dos grandes vasos, do polígono de Willis, ou seja, não foi um AVC isquêmico que essa paciente sofreu, né? As artérias cerebrais médias, cerebrais anteriores. E se a gente olhar aqui na cerebral média, na bifurcação da cerebral média direita, a gente percebe que tem um aneurisma com contorno irregular, um contorno lobulado, que rompeu, dando hemorragia subaracnoide, e a paciente, então, caiu, e aí gerou esse TCE. Então, esse foi um caso bem interessante, porque na hora gerou muita dúvida, e aí, o que será isso? Será do TCE? Será que tem aneurisma aí? Mas aí, no estudo de angiografia, a gente conseguiu ver que tinha, sim, um aneurisma. Então, assim, moral desse caso, percebam o padrão do sangramento, o padrão da hemorragia, tá? Se você tiver uma hemorragia subaracnoide muito focal, uma localização típica de uma artéria, que aqui, no caso, a artéria cerebral média passa aqui, você precisa suspeitar de aneurisma, de ruptura de aneurisma. Certo, pessoal? Então, esse era o caso aí, os casos que eu queria mostrar para vocês. Aí fechamos 10 casos, passei aí um pouquinho da hora, mas agradeço aí a presença de todos, tá tirando aí um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir. E se alguém quiser tirar alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, pode, por favor, falar. Vocês têm alguma coisa aqui no chat? Marina, eu queria parabenizar, né, porque uma aula excelente, né, você aprendi muito hoje, né, com as suas explicações, né, e aproveitar esse seu último caso para falar que, normalmente, esse caso que você apresentou de a gente ter essa relação do TCE com o trauma, é uma questão muito clássica nas nossas provas de título, né, nas provas de título de neurocirurgia, é que essa foi sacanagem mesmo, essa daí foi, ela, além da história de trauma, ela tem as hemorragias traumáticas, ela tem um epidural, ela tem um subdural associado, né, ela tem o hematoma subgaleal, então isso dificultou bastante o pensamento, né, e provavelmente as pacientes devem ter feito angiotomo, porque era protocolo AVC, né, eu acho que nem a princípio, nem pensaram assim, foi no automático, né, fez e acabou vendo lá, né, e ainda bem que viu. E eu lembro desse caso, acho que o Rodrigo tratou ela, né, embolizou, foi o Rodrigo ou foi o Cícero, né, acabou embolizando. Mas só para enfatizar que, assim, a questão nossa de prova é mais fácil, né, as que caem na prova de título, porque é uma pessoa que caiu do andaime, assim, por exemplo, na altura, e quando você vai fazer a imagem, é aquele padrão só de hemorragia subaracnoide, aquela hemorragia cisternal, né, que é típica da hemorragia associada a ruptura de aneurisma cerebral. Então, fica mais fácil, né? Porque eles perguntam, o que é que você... A questão no bloco de trauma, eles querem que você faça justamente raciocínio. Se eu ver esse padrão de hemorragia, como você enfatizou, aquela hemorragia da fissura, né? Aquela topografia da fissura silviana, ela vai ajudar a gente a pensar que pode ter um aneurisma, né? Então, ele faz isso. Então, qual a sua conduta? Ou fazer angiotomografia, ou fazer uma arteriografia, porque aí você vai acabar achando, né, e de fato a gente não consegue, na prova de título, prosseguir com a questão, acertar a questão se você não der esse primeiro passo, né, porque aí você vai continuar e conseguir a conduta, mas é um caso muito legal, né, assim como os outros, né, muito bem explicados, né, acho que até daqui a pouco você fala até como é que a gente opera e trata, né, porque está muito bem descrito, né, acho que, assim, eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar. Né? Joia, pessoal. Obrigada mais uma vez a todos. E aí, próxima semana, acho que a gente está de volta aí com as aulinhas. Parabéns, excelente. Também, João, Rodrigo. Valeu. Parabéns, muito bom. Exame, né, e dá um feedback aí dos nossos casinhos, que é o que eu trago aí pra gente. Obrigadão. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Obrigada Tchau. pela presença. Tchau, tchau.